Muito bom, que bom receber você aqui em mais um episódio do Jornada Universitária do UniCesUSC. Você que está aí na sua tomada de decisão, seja um aluno egresso do ensino médio, alguém que já está no mercado de trabalho, ou quem sabe, em algum momento da vida, trancou seus estudos, seja como for, não importa. É muito importante você acompanhar essas informações, esses detalhes que os nossos convidados lá do corpo docente do UniCesUSC estão trazendo aqui em cada episódio. E hoje eu tenho orgulho de receber a professora Karen Trevisan, coordenadora do curso de Psicologia do UniCesUSC. Professora, seja bem-vindo ao Jornada Universitária, a esse momento aqui de bate-papo. Olá, Anderson, obrigada pelo convite. Estamos muito felizes em estar aqui hoje. Que bom, professora Karen. Professora, ser coordenadora de um dos cursos de psicologia, digamos assim, mais bem colocados, mais renomados aí da nossa região. E então me conta que desafio é esse, hein? Que é um colegiado lá de peso, né? Sim, nós temos um corpo docente muito interessante no UniCesUSC. A gente prima muito pela capacitação profissional efetiva dos nossos estudantes. E coordenar esse curso é realmente um desafio porque demanda, de muito entendimento das necessidades dos nossos alunos, da capacitação contínua dos nossos docentes, é algo que a gente prima bastante também. A nossa grade curricular sempre muito atualizada, sempre buscando realmente que os alunos saiam com profissionais diferenciais para o mercado de trabalho. Então é um desafio significativo, mas a todo momento exige esse aprimoramento e essa conversa direta que a gente tem muito interesse em construir a cada nova turma, a cada novo perfil de estudantes que vem chegando no UniCesUSC. E entender toda essa dinâmica, tanto do seu corpo docente como do mercado e dos alunos, para uma pessoa que está, digamos, à frente da coordenação de toda essa estrutura, também requer muita coragem, né? Tem que estar lá. Sim. Eu costumo dizer que a psicologia nos traz um pouco dessa base, de gestão de pessoas, de entendimento de processos organizacionais. Então, esse lidar com habilidades sociais é algo da nossa profissão também, Mas quando a gente executa dentro de um grupo de pessoas, existem sempre suas adaptações necessárias para que as coisas fluam, para que os processos aconteçam. E além de executar processos, a gente tem muito essa preocupação humana, de que as pessoas estejam se sentindo à vontade, que o nosso aluno esteja acolhido, de que o nosso professor tenha liberdade para atuar dentro do seu entendimento de como as disciplinas precisam funcionar. Então esse é um diferencial bem importante que a gente sempre busca manter. E quando a gente fala ali da psicologia, considerando hoje o que a nossa sociedade está passando, eu acho que, imagino, que a área da psicologia, talvez em toda a sua história, nunca tenha sido tão requisitada como é agora, como está atualmente. São demandas da sociedade imensas. E os cursos de psicologia, de maneira geral, não só o do UniCesUSC, mas também de outras instituições, estão com procuras significativas, Parece que a sociedade, assim, opa. Sim. O curso teve uma procura mais intensificada nos últimos anos. A mídia também tem dado uma visibilidade maior, para as atividades em psicologia. Doenças emocionais, situações comportamentais e tudo mais. Sim, a pandemia também trouxe uma visualização maior, sobre os processos mentais, sobre o adoecimento, sobre o isolamento, que nos potencializou enquanto ciência, de perceber que existem profissionais capacitados para executar determinadas ações. E o entendimento também maior de que a psicologia não é só aquela clássica psicologia clínica, Nós temos profissionais da psicologia atuando em diversos outros cenários. Então, hoje eu vejo que, midiaticamente falando, a psicologia começa a ocupar esse espaço com mais intensidade. A demanda de estudantes por realizarem curso de psicologia não é nova, A psicologia como ciência e profissão existe no Brasil desde 1962. Então, esse passo, esse caminho trilhado, em comparação com outras profissões, claro, ela é recente, ela é nova, mas os alunos já vêm procurando, já vêm se constituindo enquanto profissionais há algum tempo e começam, então, a explorar mercados, a explorar espaços com uma facilidade muito maior, graças à sua competência profissional constituída, nos bancos universitários. Então, considerando isso, o curso de psicologia, ele precisa estar, digamos, conectado com as demandas atuais da sociedade. Sim. Por isso que não é um curso, vamos lá, você citou que o curso como profissão ou de maneira acadêmica existe desde 1962. Naturalmente, e é isso, nós estamos voltando aí mais ou menos, 60 anos atrás, naturalmente que o curso não tem como ser o mesmo 60 anos atrás. Sem dúvida. Um curso de 5 anos atrás já é um curso obsoleto.
Olha só. O curso precisa ser atualizado. E isso eu digo a cada semestre, né? Então, além da coordenação, eu também assumo disciplinas na casa, né? Eu ministro disciplinas no nosso corpo docente. Então, a cada semestre, a gente tem inovações e tem informações atualizadas que precisam ser contempladas. E esse é um dos pontos que a gente prima muito. Assim. Então, você é uma estudante. Também, com certeza. Enquanto professora, a gente precisa estudar a cada novo semestre as novidades da nossa área. Pensando o nosso trabalho com instrumentos psicológicos, eles também têm um processo de validade, eles também são úteis por um período de tempo. E a gente precisa estar atualizado em relação a isso. Mesmo intervenções que eram aplicadas, por exemplo, há 5 anos atrás, com terminologias que já foram revisadas, que precisam ser apresentadas de outra maneira. A gente tem discussões muito significativas em áreas emergentes que talvez há 5, 10 anos atrás não eram tão discutidas. A psicologia dos desastres, a psicologia que trabalha com questões de gênero, que trabalha com questões muito transversais, que vai afetar, né, outras profissões, precisa aparecer no nosso currículo. E às vezes as pessoas dizem, tá, mas onde é que está essa disciplina? Então, algumas delas aparecem lá, o nome da disciplina chamando para essa atividade é mais atualizado. Mas outros diversos temas, eles aparecem de forma transversal. Em todas as outras disciplinas, aquilo vem sendo abordado. Então, as questões de ética, as questões de respeito, as questões de diversidade, de um modo geral, não podem aparecer num único lugar. Até em função dos métodos terapêuticos que também vão trazendo, você falou, né, as coisas vão aparecendo. Eu vejo, por exemplo, dentro do seu campo científico, do seu campo de estudos, como também existe, parece que as modinhas, vamos dizer assim, né? Por exemplo, se a gente entrar agora no campo terapêutico, a gente vai ver que a terapia cognitiva comportamental parece que ela virou assim a solução, a melhor ou a única solução para todas as possibilidades terapêuticas que a psicologia e outras terapias podem trabalhar. Mas é muito mais do que isso, né? Com certeza. Porque não é para todo mundo ou para todo profissional que a terapia cognitivo comportamental vai ser a melhor. Sim. Mas parece que ela está sendo a bola da vez, né? Algo que eu sempre falo para os alunos é que eles têm todo o curso para se direcionar, para tomar essa decisão, tanto em relação à abordagem quanto à atuação profissional. Então, que o ideal é que ele chegue aberto, né? Para conhecer, Sim. Que ela chegue aberta, para entender o tamanho, né, desse curso, quanto a gente tem de informação para aprender. Se eu já chego muito focado nisso, e normalmente o aluno que chega, né, na primeira fase tem essas informações de divulgação midiática, de estudos influenciadores, né? Isso, e tal, diversas, né? Sim. Ele vai compondo o seu raciocínio sobre aquele entendimento. Mas ele às vezes perde a chance de conhecer outras abordagens, de conhecer outras áreas de atuação, por vir com esse pensamento muito fechado. Então eu costumo brincar, né? Você vai ter mais tempo de profissão do que de formação. Então aproveita os seus 5 anos para conhecer efetivamente tudo e inclusive para desenvolver argumentos. Por que a TCC? Né? Por que não a psicanálise? Por que não outra abordagem? Por que a clínica? Por que não outro espaço? Por que não outra atividade? E o entendimento de que a psicologia é uma formação que nos dá margem para atuar em vários cenários, né? Então eu não preciso ter uma formação unicamente direcionada para algo que hoje está em voga, né? A gente tem diversas atuações e diversas possibilidades, inclusive de se reinventar enquanto profissional, né? Comecei apaixonada pela clínica e vou me atuar ali naquele espaço. Tá, mas acho que eu quero fazer outra coisa. A gente tem a possibilidade de circular entre outras atividades com o título de psicóloga, né? Até porque mesmo na psicologia, não é todo mundo que tem vocação para clínica, né? Com certeza. Assim, realmente não vai ser. E para tomar esse cuidado, você como coordenadora e também, né, como membro, né, do corpo docente, essa atualização da matriz curricular, ela é fundamental para que possa entregar, Sim. Porque é um curso longo. Só perde hoje para medicina, empata com as engenharias, com direito, curso de 5 anos. Já conversei com algumas pessoas das colegas seus que disseram o seguinte: Anderson, e não dá para ver tudo como gostaríamos. Honestamente não dá. Então, assim, formamos um psicólogo em 10 semestre, formamos. Sim. Mas, assim, de fato, ainda fica algumas coisas que ele vai ter que, através de uma especialização, pós-graduação ou estudo próprio, né? Enfim, ou participar de alguns grupos de estudos, etc e tal, se aprofundar, porque é muita coisa, né? É uma atualização constante, né? Então é importante que o aluno entenda isso já no seu início, né? Ele vai receber uma formação de qualidade, sem dúvida, com professores muito preocupados com essa formação de qualidade, mas
um ponto importante é entender que o professor vai sugerir materiais, vai sugerir leituras, vai debater temas em sala, mas muito além disso vem a nossa reflexão crítica. Então, muitas das coisas que eu costumo trazer para eles é de que esses 5 anos servem para o desenvolvimento desse senso ético e responsável, que vai nos acompanhar em qualquer ambiente de trabalho onde a gente esteja inserido, né? Seja na clínica, seja na área organizacional, na área do esporte, na área criminal, enfim, inúmeras áreas onde a gente pode se encontrar, é que esse senso ético de qual é o meu papel enquanto profissional da psicologia é o nosso diferencial. E isso a gente constrói a cada disciplina, a cada novo entendimento, a cada nova teoria estudada, cada nova abordagem, esses dilemas éticos, né? Então, pensar a linha de raciocínio comum e tradicional, isso pode, isso não pode, binário, é fácil, né? Então, se tá dentro dessa caixinha, pode, se tá dentro dessa caixinha, não pode. Mas e tudo que fica ali no meio, que tá E são fantasiado... muitas coisas que ficam no meio. Isso. Geralmente as coisas estão no meio. Isso, que tá fantasiado de uma eficácia, que tá fantasiado de algo que vai ser bom pra pessoa, um discurso muito frágil, muitas vezes, responsabilizando o sujeito por todos os seus problemas, né? Sim. A gente vê muito isso na mídia também. Então, o importante do profissional da psicologia é entender que esse não é o seu papel, né, de responsabilizar o sujeito única e exclusivamente pelas coisas que o afetam. É entender esse contexto, é entender de forma crítica todos os aspectos que estão afetando aquela vida, né, aquela pessoa. Esse negócio de responsabilizar o sujeito eu acho extremamente interessante, porque como é da natureza humana, né, isso, né, e é tão pequeno, né, porque, vamos lá, né, é a mesma coisa que você chamar a segurança pública, né, no policial, enfim, e dizer ele assim, olha, por gentileza, preciso de um socorro urgente, minha casa acaba de ser roubada. E a primeira coisa que o policial pergunta assim, tá, mas o portão estava aberto? A janela estava aberta? A porta estava trancada? Sim, mas qual o problema disso? Né? Eu não sou culpado por alguém ter invadido a minha casa por meu filho ter deixado o portão aberto ou por esquecermos uma janela aberta. É natural. Eu continuo sendo vítima. Eu continuo sendo vítima da situação, né? Então, é isso, parece que a sociedade tá virada para achar o culpado o mais rápido possível e geralmente o indivíduo que é a vítima, né, de uma situação tem que ser culpabilizado, sei lá, parece que é mais fácil, né? Sim, e com certeza né? Porque você pega os seus problemas, vem pra cá, a gente tem um kit pronto de resolução desses seus problemas, você volta e aplica. Então é uma estratégia muito fragilizada, né? Uma estratégia muito utilizada, talvez, no senso comum, por outras práticas, né? Nem gostaria de chamar de prática profissional, mas enfim, por práticas rápidas, né? Que vendem uma eficácia de atendimento, mas que não se desdobram a olhar para todos esses outros processos, né? Para todo esse contexto em que essa pessoa está inserida, desde a sua família, desde os seus atravessamentos culturais, desde tudo que essa pessoa já viveu, para chegar naquele momento e conseguir verbalizar a dificuldade que ela está vivenciando. Então, algo que a gente costuma valorizar muito é quando a pessoa consegue nomear o que ela está sentindo. Que é um grande ganho dentro do processo terapêutico. Mas para que ela consiga nomear isso, ela precisa discorrer sobre vários aspectos, entender várias coisas que afetaram, que afetam, suas consequências, seus atos de um modo amplo, para entender o nome daquilo que estava afetando, para aí então conseguir pensar em algo para além desse processo. Mas se eu apenas consigo nomear e aí responsabilizo ela por resolver aquilo sozinha, eu não estou conseguindo instrumentalizar ela efetivamente para às vezes sair de um ambiente aversivo, deixar um relacionamento tóxico, abusivo de lado. Eu não estou conseguindo fazer com que ela reflita efetivamente sobre quais outros espaços contribuem, quais outras interações estão afetando para que aquilo aconteça, né? Do contrário, a gente entra naqueles ciclos de autossabotagem, de continuar fazendo a mesma coisa em ambientes diferentes e de continuar atuando com pessoas que podem, né, também estar sendo aversivas, estar sendo trazendo agravos para a saúde mental dessa pessoa. E o resultado vai ser sempre o mesmo, independente do ambiente, porque se eu ajo da mesma forma. Você falou em questão de assim, se eu deixo a pessoa resolver sozinho e não a instrumentalizo, né? Olha como é a abordagem, né? Você, claro, né, trazendo protagonismo para o paciente, né? Para o cliente. Mas são esses instrumentos que o aluno vai aprender na formação, né? E uma infinidade de instrumentos, acredito eu, com abordagens e... Eu não sei como que vocês chamam na psicologia, porque em algumas áreas a gente chama de escolas, né? Ou de teorias. Epistemologias e campos, né, de atuação. Então, quando você fala da psicologia, assim, considerando
já ouvi falar, então você pode me corrigir à vontade, porque eu vou trazer aquilo que eu tive acesso, tá? De que algumas universidades, inclusive, têm uma abordagem mais psicanalítica, né? Outras, por exemplo, né, mais não sei o que das quantas, etc, etc. Mas o ideal é que o aluno possa, talvez, encontrar uma matriz curricular que ele consiga, pelo menos, percorrer as principais, né? Como é que vocês cuidam disso dentro do... É isso que a gente tem hoje na instituição, né? Os alunos têm, no mínimo, 2 disciplinas de cada uma das 4 principais abordagens, pensando na área clínica. Quais são as 4, professor, só pra gente A poder... gente tem psicanálise, a teoria cognitivo-comportamental, a sistêmica e a fenomenológica existencial. São São 4 4 principais abordagens. abordagens. Existem outras. Mas essas 4 são as que geralmente vão dar a maior base de instrumentos e possibilidades para o... São as 4 que a gente tem na nossa matriz curricular, e a gente tem a possibilidade de estudar as demais como disciplinas optativas, né? Então, se a turma entender que tem interesse por conhecer uma abordagem a mais, no momento de escolher a disciplina optativa, a gente pode trazer aquela temática também como disciplina curricular. Além disso, a gente tem jornadas da psicologia, na Semana da Psicologia, anualmente, onde a gente costuma trazer profissionais para falarem um pouquinho dessas abordagens que não estão tão presentes na matriz curricular do curso, né? Mas essas 4 abordagens nós entendemos que são as que possibilitam, né, o aluno a discorrer e entender um pouco mais sobre elas, e inclusive a partir delas, se ele entender a necessidade de uma 5ª abordagem, de uma outra abordagem, conseguir também entender quais são as similaridades entre elas e as divergências para poder fazer a sua escolha epistemológica. Essas são escolha as abordagens. epistemológica seria... a abordagem. Tá. Então, se eu escolher, por exemplo, a terapia cognitiva comportamental, ok, eu vou estudar a psicanalítica, vou estudar a sistêmica, isso, né? Ao longo do curso. E na hora de fazer o meu estágio, se eu escolher fazer um estágio na clínica, eu vou fazer um estágio com base nessa ênfase. Tá. Então, na hora do estágio, daí eu faço a minha definição. Olha, eu quero... ok. Dentro do próprio guarda-chuva da TCC vão existir outras abordagens, né? Então, dentro do viés cognitivo-comportamental, a gente vai ter lá a terapia do esquema, a terapia dialética, a gente vai ter outras possibilidades que demandam uma especialização a mais. Então, foi por isso a mais. que, quando eu estava numa turma de pós-graduação em que mais da metade dos meus colegas e colegas, né? Colegas de maneira geral, eram no curso de psicologia, a coordenadora dessa pós-graduação, que também era da área da psicologia e era uma pós-graduação da área de psicologia, perguntou para os meus colegas qual era a sua abordagem. Então, era isso que ela estava querendo dizer. E quando alguém ficou calado e não conseguiu responder, ou por tava vergonha, ou porque essa pessoa atua numa área onde não necessariamente ela precisa de uma abordagem específica. Então, vão existir outras inúmeras teorias que sustentam a nossa prática profissional. Mas, por exemplo, se eu for atuar na área organizacional, eu não preciso necessariamente me guiar por uma dessas 4 epistemologias. Eu posso me guiar pela literatura da área de psicologia organizacional. Mas poderia, se eu quisesse, poderia. Mas posso não querer. Mas posso trabalhar de uma forma ateórica em relação a essas epistemologias e ter o meu embasamento teórico, e aí uma teoria que fundamenta a minha prática dentro dessa área organizacional. A mesma coisa em outros espaços, como na psicologia do esporte, na psicologia comunitária, na psicologia social. Então, existem literaturas específicas para cada abordagem. A gente pode entender que para cada abordagem não, desculpa, para cada área de atuação, né? Que essas abordagens que a gente falou são as epistemologias clínicas. Essas são as clínicas. Isso, eu posso, enquanto profissional da área do trabalho, fazer uso da TCC. Tô mais ligado nela, me identifiquei com ela, meu estágio foi nela. Posso, não é um problema, não é uma infração ética, né? Mas eu posso atuar com base numa literatura que trabalha com base em outras teorias que não necessariamente façam um vínculo direto com as abordagens. Elas podem conversar entre si, né? O que a gente costuma dizer é que eu preciso estar embasada, teoricamente, em algo que seja fundamentado na psicologia. Porque a gente divide espaço com outros profissionais em outras áreas, onde a gente atua de forma multidisciplinar. A área organizacional é um exemplo, né? Na área de atendimento à saúde pública, por exemplo, a gente trabalha com outros profissionais de saúde. Na área escolar, a gente trabalha com outros profissionais. Então, é importante a gente entender esse nosso embasamento teórico, que vai para além das abordagens, na minha atuação dentro de outros cenários também. Do contrário, eu entro lá na escola e vou fazer um trabalho pedagógico, porque eu estou bebendo de fontes da pedagogia. E que eu não quero dizer que elas não são boas, mas elas não são nossas, né? Não são as nossas teorias que embasam a nossa prática. Então, principalmente nesses momentos onde a gente compartilha um espaço com outros profissionais, eu ter o meu embasamento teórico, entender
qual teoria faz, né, guia o meu trabalho a esse fiozinho condutor, faz diferença na hora de eu atuar efetivamente com base na psicologia. E muitas vezes isso fica um pouco confuso quando a nossa prática não é uma prática aplicada apenas por nós. Então, lá numa área de saúde, talvez eu tenha outros profissionais fazendo um acolhimento. Tenha lá um assistente social, tem um técnico de enfermagem. Em que momento que o psicólogo precisa entrar em ação? Normalmente a gente é chamado quando a coisa fica complicada. Sim. Então é importante entender por que a minha intervenção nesse momento veio numa situação de emergência. Eu não poderia ter feito uma intervenção antes? Sim. E quando eu vou para essa intervenção de emergência, qual é a estratégia que eu vou usar? Muitas vezes, antes de aplicar a minha abordagem, eu vou fazer um acolhimento, que é neutro. Sim. É entender esse acolhimento. Então, para além do entendimento da escolha da abordagem, a gente tem uma literatura de base que vem antes, que vai falar sobre essas práticas, sobre esses ambientes, sobre a epistemologia, sobre a filosofia, sobre as bases antropológicas. E é bem importante que o aluno entenda que isso também é psicologia. Sim, porque a base do a nosso antropologia, trabalho. você vai ter a formação cultural e a maneira como a própria sociedade se organizou, ela tem componente psicológico. Com certeza. Né? Então, entender assim, ó, por que existe a teoria dos grupos, né? Por que existe, por exemplo, a teoria da liderança, os comandos e tudo mais. Então, quando você tem esse fundo antropológico ali, você consegue entender até mesmo assim bases do comportamento humano. Isso. Bases, né? Isso, claro que vai perfeito. ser refinado depois com as outras frentes. Assim como a gente tem uma vertente ali que se aproxima das questões mais neurológicas, biológicas, genéticas, que também são parte da nossa atuação, a gente vai se direcionando, então, a construir essa base, inicialmente, de disciplinas que são comuns para qualquer área de atuação, são necessárias, e ao longo das fases, a partir da terceira fase, os alunos vão sendo convidados a experimentar as abordagens em disciplinas curriculares. Então, a cada fase ele vai ter contato com 2 abordagens, com uma disciplina primeiro de fundamentos, depois de processos, para que ele chegue lá no final, no último ano, e possa fazer a escolha dele do estágio profissionalizante dentro da área onde ele pretende atuar, né? E aí, de novo, né? A gente não necessariamente vai fazer com que todos os alunos atuem na clínica. Nós temos 3 ênfases. A possibilidade do aluno atuar na área social e comunitária, a possibilidade do aluno atuar vinculado à educação e área organizacional, ou a clínica. Então, todas essas áreas são possibilidades de atuação. Com muitos acessos, né? Sim. Todas, assim, por exemplo, quando a gente fala ali do processo educacional ou escolar, que a gente também atua com podcast nesse mesmo espaço chamado voltado para a educação. Já entrevistamos aqui psicólogos escolares, né? Então, assim, o universo de possibilidades, até a gente vai entrevistar depois uma colega sua para falar mais do mercado, mas o universo de possibilidades, por exemplo, no campo da educação é enorme. Sim. No campo organizacional, meu Deus, né? Existem tantas demandas e, assim, como faltam profissionais. Às vezes as pessoas falam, né? Principalmente os adolescentes, poxa, Anderson, mas tá cheio de psicólogos, criatura, tá cheio de psicólogo e a demanda só tá aumentando, né? Porque o mercado tá com uma demanda imensa. As empresas estão vendo os seus funcionários apresentarem diversas situações comportamentais. Claro que na empresa não vai ter a parte clínica, nem deve, né? Não é o espaço para isso. Mas, assim, um espaço para você desenvolver estratégias da qualidade de vida daquele profissional, para você criar situações e tudo mais. Então, tem empresas, por exemplo, que quando você vê a atuação de um psicólogo, assim como escolas, tem escolas que não tem psicólogo escolar dentro do processo ali diário da rotina escolar. Mas você vê a diferença quando tem um psicólogo e quando não tem psicólogo. Mesma coisa, uma empresa que tem lá, não importa o número de funcionários, mas só vou aqui citar hipoteticamente 100, 200 funcionários. O psicólogo já vai ter uma demanda absurda, né? Resolução de conflitos, né? Uma série de outras coisas, enfim, né? Atividades preventivas, né? E toda a saúde, né? Que envolve aquele corpo de funcionários. Então, oferecendo ao aluno essas 3, né? Possibilidades, e ele escolhe uma das 3, né? Isso. Na primeira e na segunda fase, o aluno vai ter contato com estágios básicos. Então, todos eles fazem o mesmo estágio nesse período de aquecimento, né? Primeira e segunda fase, primeiro ano de curso. Já na largada. Na largada, assim. Ele vai ter esse primeiro contato com o campo de atuação do psicólogo. Ele não executa efetivamente nenhum processo, né? Porque ele ainda não tem condições teóricas para fazer isso. Ele tá chegando, né? Isso. Então, ele vai fazer atividades de observação, talvez ele aplique uma estratégia de entrevista lá no segundo período. Vai fazendo esse contato de reconhecimento de território mesmo, né? Primeiro e segundo semestre ele já vai fazer esse primeiro contato num campo de estágio básico, sempre acompanhado, né, de supervisão em sala de aula.
Depois, ele entra nas nossas práticas de extensão curricularizada. Então, a partir da 3ª até a 8ª fase, todo semestre ele vai participar de algum projeto, né, vinculado com a nossa extensão curricularizada, onde ele vai para campo com a sua turma executar alguma ação. Com adolescentes, com idosos, com pessoas em situação de rua, com algum campo, com algum espaço que a instituição tenha convênio e que tenha essa demanda, né? Então, Sim. a primeira ação dessas disciplinas de projetos é que os alunos acompanhados de um professor vão a campo para fazer um levantamento de necessidades. O Anderson conhece lá uma comunidade que tem um grupo de adolescentes e que demanda desse atendimento, né, dessa intervenção realizada por um curso de psicologia. A gente vai estabelecer uma parceria, os alunos vão ser convidados a conhecer a instituição que o Pegando Anderson um gancho. sinalizou pra gente. Se estivéssemos, por exemplo, no Rio Grande do Sul, Uhum, né, início do ano agora, seria um lugar fantástico Com para certeza. executar esse tipo de trabalho. Sim, E ainda faltar gente, Sim, né? sem Porque dúvida. nós tivemos um bairro, por exemplo, numa das cidades lá, com 500 casas que foi totalmente devastado, né? Acabou a Exato. vida daquelas pessoas. Uhum, Ligação cultural, história uhum. né, dos ancestrais da família, avós, Sim, bisavós que sim, moraram perfeito. ali, né, e tudo mais, o luto, né, Uhum, todo o uhum. ressignificar. É. Então imagina o campo de trabalho que muitas vezes a gente não imagina, né, que Uhum. pode ser executado num projeto de extensão desse, Isso. como esse que aconteceu agora, citei o do Sul, porque Perfeito. assim, Uhum. aquilo ali mexeu com a vida das pessoas e ainda vai Vai longe, né? vai Com longe, certeza. né? Então, por isso a importância desse primeiro contato com o campo, de os alunos aprenderem a fazer esse levantamento de necessidades. Porque imagina agora, pegando teu exemplo do Rio Grande do Sul, né? Eles não estão mais numa situação de emergência nesse momento, Sim. mas eles ainda têm reflexos do que aconteceu. Muitos. Então, imagina eu, enquanto curso de psicologia, digo para os alunos: ok, a gente vai lá para a comunidade para trabalhar emoções. Porque eu entendo, né, que as emoções são uma literatura importante e que as pessoas que passaram por essa situação precisam, né, discorrer sobre emoções. A gente vai lá falar com jovens sobre emoções. Sem ter feito nenhum levantamento de campo, só entendi com base na minha literatura, no meu conhecimento de psicologia, de que isso é importante. Tem sua fundamentação? Tem. Tem sua relevância? Tem. Mas será que é isso que eles precisam? E aí eu chego lá com um grupo de alunos e vou tentar entender isso e a demanda deles é luto. Uhum. E aí eu levei só coisas bonitas, só coisas boas pra falar de emoção, de felicidade, de alegria. Sim. Eu não sei se isso cabe naquele momento, naquela situação. Então, a primeira ação que a gente faz em cada uma dessas etapas é que os alunos aprendam a ir pra lá entender. Você me lembrou agora o Divertidamente. A alegria tentando banir a tristeza e a tristeza tava de luto, tava lá tava lá toda chateada e tal, tentando só reorganizar as ideias. Isso. E a alegria chegou cheia de alegria. E aí a vida da Riley foi, Exatamente. né, despencou, foi uma confusão danada, né? Então chegar isso, com né? É ir pro espaço e ver como é que tá esse painel de controle. Né? Quem é que tá no comando? O que as pessoas precisam aqui? E a gente vai ter, por exemplo, grupos de idosos que fazem parte, né, de pessoas idosas que a gente participa, com características muito diferentes. Total. Grupos de pessoas que querem atividades extremamente ativas e agitadas e animadas, porque é isso que é o perfil do grupo, e grupos que não engajam com esse tipo de atividade. Então a gente não pode propor a mesma coisa todo semestre para grupos diferentes. E aí é uma parte do aprendizado, né? Que os alunos estejam em campo, conheçam o ambiente, conheçam essas pessoas, entendam o que elas precisam, voltem para a sala de aula e agora sim a gente vai discutir o que a gente vai levar, o que a gente vai propor, o que a gente vai apresentar. Então parece às vezes que uma ação realizada, sei lá, são 2 horas, né? Hoje a gente tá aqui para fazer essa conversa e a gente vai conversar 1 hora. Poxa, eu fui lá, 1 hora de conversa, pronto, resolvido. Mas quanto de bagagem tem para que o Anderson chegue aqui, conduza essa entrevista, para que a Karen chegue aqui e fale sobre as questões do curso, da psicologia, e essa 1 hora de talvez 30 minutos depois da edição, né, sejam ofertados para o público que está nos assistindo. Muitas vezes a gente não pensa em todo esse racional de planejamento, de estratégias, de tudo que vem antes da ação executada. E é isso que os alunos realizam ao longo do semestre. E muitas né? vezes a entrega e a boa operação tá no planejamento, tá na análise, tá no estudo, tá no com prévio, certeza. tá naquilo que ninguém enxerga, né? Uhum. Que ninguém vê. Então, só para fechar o raciocínio, né? Nas 2 primeiras fases a gente tem 2 estágios que os alunos executam, né? No estágio básico. Depois eles vão ter contato com projetos de extensão a cada semestre, a partir da 3ª fase, vão indo, né, adiante nessa grade curricular. E lá no último ano eles vão ter os estágios profissionalizantes. Então, nesses estágios profissionalizantes é onde ele faz essa escolha, né? Se ele vai para qual dessas 3 ênfases que a gente oferta, e ele vai fazer essa escolha a depender do perfil da turma também.
Que é o educacional ou organizacional, né? Que tá na mesma chave. Isso. Que A a social e a E clínica. a né? clínica, isso. Então ele vai fazer essa escolha e vai fazer 2 semestres aí de estágio profissionalizante, com uma carga horária bem significativa, de ação e de atuação profissional. E aí eu gosto sempre de lembrar, né, que uma das discussões que a gente vê muito na mídia é de como é que eu consigo meu primeiro emprego se eu não tenho experiência? A gente pode dizer que os nossos alunos saem com experiência da faculdade. Porque eles vão executando Porque eles vão projetos ao longo executar, desde o primeiro isso. semestre. De alguma forma, Uhum. ele já está inserido no projeto. Exatamente. Claro, não na linha de frente no Uhum, primeiro semestre, nos 2 uhum. primeiros períodos. Mas Mas ele está no ao longo planejamento, do ele está no curso. estudo, ele está ali na reflexão, Isso. está colaborando, às vezes, com até um acadêmico que está E mais à aí, frente. efetivamente, no último ano dele, ele vai Já tá lá, executar todas as todas. atividades sob supervisão. Então, ele vai lá pro atendimento dele, na clínica, por exemplo, vai atender o seu paciente sozinho. Sim. Então, é o teu atendimento profissional executado. E depois você vai trazer toda essa demanda pra gente discutir em supervisão e orientar as próximas etapas, os próximos atendimentos, as próximas intervenções. Mas quem executa é o aluno já, né? Nesse momento de formação profissional no final do seu curso. Então, ele termina a graduação, sai com um diploma de bacharel em psicologia, com experiência. Sem dúvida. E aí, ao longo. Eu só preciso organizar minha mente um pouco. No final, tem esses 3 campos de estágio, né? De atuação. As 4 grandes abordagens ele vê ao longo da graduação Da toda. graduação. Todos os estudantes, as estudantes têm com contato professores com todas elas. que, por exemplo, o professor Isso. terapia cognitiva comportamental. Eu Um vou. professor que tem experiência, que tem base nessa abordagem. Tá. Isso para responder aquela tua pergunta de antes, de dizer que o curso hoje não tem um enviesamento de uma abordagem. Ele tem contato com pelo menos 2 disciplinas dessas 4 abordagens e outras áreas de atuação. Psicologia Sim. do trabalho, psicologia educacional, psicologia social, então comunitária, né? Então ele vai ter contato com tudo isso. As diretrizes curriculares dizem que o nosso curso é um curso generalista. E se a gente for pensar em comparação com a engenharia, por exemplo, é real, né? Porque a gente não tem um curso de ensino superior de Sim. psicologia clínica, um Não, curso de ensino verdade. superior de psicologia organizacional. Não, é um curso que Tem 35 engenharias, instrumentaliza. professora, no Brasil. 35 Olha só. engenharias no Brasil. Não estou aqui considerando as engenharias que porventura nosso. Ainda vamos chegar aqui. Ou que o nosso país não tenha, né, Sim, demanda, né? demanda, mas assim, o Brasil hoje oferta, reunindo todas as Olha só. instituições, 35 Uhum. engenharias. Então a gente tem um curso só de psicologia. É. Né? A gente só tem uma psicologia. Por isso que 5 anos é pouco. E por isso que a gente fala de psicologias, né? Porque são muitas psicologias que a gente vai estudar ao longo desses 5 anos. E aí algumas pessoas dizem, tá, mas não seria melhor então que fosse específico? E aí eu digo que não, porque em todas essas áreas a gente precisa de base das outras. Uhum. Então imagina que eu tô lá na área clínica sem ter esse conhecimento da pessoa como trabalhador, da pessoa sim. como sujeito na sua família, dessa pessoa lá no ambiente social onde ela convive. Então eu preciso desse reconhecimento generalista de sujeito, de pessoa, Sim. para que eu possa me desenvolver. Eu não precisaria talvez estudar todas as abordagens? Talvez, mas como é que eu escolho? Sim. Se eu não estudei, né? Se eu não tive um aprofundamento ao longo do meu curso para dizer eu tenho mais afinidade com isso do que com aquilo. Ou eu prefiro esse por esse argumento. É comum da conversa entre vocês ter essa pergunta, qual é a tua abordagem? Sim, assim, muito comum, muito comum. É uma coisa comum, sim. Comum. Conhecer um psicólogo novo e qual é a tua abordagem? Isso. Mas Não, isso- você vai pra lá, você senta com aqueles lá. Ó. No curso é muito comum, assim, né? Que eles vão identificando, principalmente os professores, pelas abordagens, né? Mas fora do curso, muitas vezes, quantas pessoas fazem terapia, e talvez agora nos ouvindo vão pensar, qual será a abordagem do meu psicólogo, da minha Sim. psicóloga, né? Não é algo que necessariamente aparece no nosso cartão de visita. Sim, verdade, Né? verdade. Então, é algo mais... Mas seria legal falar ou não? Não tanto faz, depende de cada Depende profissional. do entendimento da pessoa, né? Do porquê que ela tá apresentando aquela informação. Assim como, de novo, né? Nas outras áreas em que a psicologia também atua, não necessariamente eu vou estar baseado numa dessas abordagens. Eu posso estar baseado numa outra teoria, com uma outra fundamentação epistemológica também. Porque eu acredito assim que quando você escolhe e se aprofunda em uma dessas abordagens ou outras, né? Você adquire quase que uma crença, né? Sim, É quase que com uma certeza. crença mesmo, assim, no sentido, né, religioso, de confessional, filosófico, né? E você se agarra naquilo e realmente se aprofunda e entende que é, né, uma solução extremamente Sim. viável e tudo mais. Mas ainda assim é importante não existir Está aberto. esse Fechamento, você diz? esse apego muito significativo Tá. no sentido de descaracterizar todas as outras, sabe? Mas tem gente que faz.
sem querer. Não deveria, mas vão faz. por esse caminho, sim. Mais radical, vamos dizer. Essa que eu escolhi é a única que funciona, né? De todas essas outras não funcionam, porque eu escolhi essa. E não, a gente sabe que não. Inclusive, em alguns atendimentos, um profissional atuando com base numa vertente, numa abordagem, vai precisar fazer um encaminhamento daquela pessoa que não está tendo um bom desenvolvimento. Então, isso também demonstra uma autonomia e um autoconhecimento profissional, né? Da pessoa que está ali atuando, percebendo que, olha, Anderson, acho que a tua questão não vai ser resolvida aqui com o TCC. Tu precisa fazer um mergulho muito mais aprofundado em relação à tua infância, em relação à tua convivência com teu pai, em relação a coisas que a TCC não tem como Você tá falando, isso aqui é uma hipótese, né? Isso. Você não tá... nós não estamos em terapia aqui, né? Então, só pra entender, assim, hipótese, porque... né? De que eu tô fazendo o teu atendimento com base numa epistemologia mais objetiva, mais prática, tentando lidar com o teu problema de aqui e de agora. Sim. E a todo momento tu traz essas coisas que precisam ser olhadas com maior aprofundamento. Essa abordagem pode não dar conta disso. Pode ser que eu não tenha know-how e não tenha expertise para mergulhar lá contigo, para olhar para isso. Então pode ser que eu precise te encaminhar para um outro profissional. E isso não diz que eu sou menos profissional, ou que eu sou menos competente. Entendi perfeitamente. Diz que eu preciso te ajudar com outras estratégias que talvez a minha abordagem não esteja focada nisso. Assim como o contrário. Pode ser que esteja desatendido por uma abordagem que vai muito além do aqui e agora, que vai te resgatar questões muito anteriores e tu demore muito para chegar na resolução do aqui e agora. Então depende muito do qual é a demanda da pessoa, do que ela precisa, para que esse alinhamento entre o profissional e a demanda do sujeito seja melhor acolhido. Então a gente vai ter especificidades dentro dessas abordagens com evidências de que elas são mais indicadas. Agora eu sei por que algumas terapias não dão certo. Acabei de descobrir. Isso, foi reveladora a nossa conversa. E não quer dizer porque... que o profissional é ruim, quer dizer que aquela abordagem pra ti não funcionou, não funcionaria naquele teu momento de vida. Eu tive um processo terapêutico em que a psicóloga realmente me trouxe isso. A primeira conversa que a gente teve foi justamente essa. Ela explicou qual era, de fato, a abordagem que ela usava. Explicou, inclusive, parte do processo, né? E a gente conversou muito sobre isso até para poder fazer o entendimento se era legal a gente iniciar, enfim, e seguir. Perfeito. Porque quando você tem essa clareza, claro, não conhecimento técnico, de clareza do que vai ser o pontapé inicial. E quando um profissional ele é ético, ele é profissional mesmo. A gente tem que falar assim, um profissional ético, profissional é profissional, né? Mas quando você pega um profissional completo e ele tem essa coragem de dizer assim, olha, a gente chegou num ponto que a gente não tá avançando. Sim. Mas eu tenho uma colega ou tenho uma pessoa que eu posso te indicar que eu acredito que vai... Acho que isso é fundamental. Com certeza. Né? Porque tem muito processo terapêutico que não dá certo, mas é justamente isso, porque a abordagem que aquele psicólogo ou aquela psicóloga se fundamentou não é realmente a melhor resposta para aquele cliente, para aquele paciente. Exato. E aí seria ideal que ela tivesse se dado conta disso e proposto, olha, vamos conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo pra gente, né? E tudo mais, né? Exatamente. Então, dentro desse processo, seria melhor, não seria? Com certeza. Seria bem mais... A gente tenta instrumentalizar os alunos para que esse entendimento exista de uma forma a apresentar que é uma possibilidade, né? De que a psicologia também é isso, de que eu possa fazer um encaminhamento, de que eu possa ter essa rede de contatos, inclusive, né? De dizer, olha, tem esse profissional que eu posso te indicar. Então, a gente também fala muito sobre isso em sala, né? De que a turma em que o aluno estuda, e aí a vantagem do curso presencial, né? Que nos traz muitas vezes para próximo desse grupo de pessoas que também está ali em busca de uma mesma formação, que pode ter seus atravessamentos diversos, né? Cada um ali num momento de vida, com um objetivo diferente, mas todo mundo quer se formar em psicologia ali. Todo mundo quer ser psicólogo, quer ser psicólogo. Então a gente reforça muito que essa é a primeira rede de contato deles. Nós, enquanto professores, que vamos conhecer o perfil dos alunos, né, ao longo desse curso, vamos saber quem são as pessoas que têm mais afinidade com cada área, para depois ajudá-los, inclusive na inserção no mercado de trabalho, mas entre os próprios alunos e alunas, né? Eu acompanho a tua trajetória por 5 anos. Sim. Então, quando eu chego lá, depois de me formar, e uma pessoa chega para mim com uma demanda que eu não tenho expertise para atender, eu vou lembrar do Anderson. Sim. Nossa, eu tive um colega que se debruçava sobre isso, a cada trabalho, a cada disciplina, ele discorria sobre isso. Olha, eu tenho uma pessoa para te indicar. Né? Então, a gente cria também essa nossa primeira rede de contatos ali dentro da instituição. E é comum, ao longo da graduação, o aluno chegar, assim, como acontece no ensino médio, numa encruzilhada e não sabe qual
abordagem, vai escolher ou qual das 3 áreas lá. Sim. E aí requer da instituição um cuidado, né? Assim, um Sim, sim. suporte, alguma coisa. A Como é que vocês cuidam gente. disso? Assim, vamos imaginar o meu caso. Aham. Eu não sei se eu quero a sistêmica, a Uhum. TCC, a, a psicanalítica Uhum. ou a quarta. Fenomenológica existencial. Pronto, vou chamar só de existencial, Tá tá? Que é bom. mais fácil falar. E como você me percebeu ao Uhum. longo da graduação, nos meus trabalhos como professora e etc e tal, Uhum. talvez você tenha alguma visão já bem, mas a própria dizer, olha, Anderson, quem sabe dar uma olhada nisso, como é que É você... possível, né? É sempre possível, mas a gente costuma trabalhar no entendimento de que esse estágio é uma primeira experiência. Sim, Então também não quer dizer, o teu que... diploma não vai sair lá escrito, né? O Anderson sim. fez estágio em psicologia clínica com essa supervisão de abordagem. Tá. Não, vai sair de lá psicólogo, né? Certo. Bacharel em psicologia. Igual a Karen, vai sair de lá como bacharel em psicologia. Então a gente tenta trabalhar um pouco disso, né? Pensa nesse momento, nos teus interesses, na forma como as informações chegam para ti, o que se acomoda melhor, pensando no teu entendimento de sujeito, de prática, tudo isso. Mas não quer dizer que isso direciona a tua trajetória profissional de uma forma única. Pode ser que você termine o teu estágio e antes de escolher uma pós-graduação, de escolher uma outra questão, tu revise esse entendimento. E isso a gente tá pensando na pessoa com dificuldade nessa primeira escolha na hora Sim, do campo de estágio. sim, O exato. oposto também pode acontecer, de ela tá muito decidida por uma abordagem, fazer estágio naquela abordagem e entender que não combina com ela. Verdade. De Pode depois acontecer, né? ela buscar uma especialização, uma pós-graduação em outra abordagem, inclusive, né? E isso nesse momento de escolha de estágio, de formação, ou mesmo ao longo da prática profissional. Não é incomum que a gente tenha profissionais com formações em mais de uma abordagem. O que não é muito bem visto é que a gente faça uma salada de frutas, né? Que a gente combine essas práticas e crie uma terceira. Isso não costuma funcionar muito bem. Eu preciso ter a minha epistemologia e segui-la, né? Mas em alguns momentos as pessoas começam a perceber que dentro daquela abordagem que ela está seguindo, ela está usando muitos recursos e muitas técnicas que ela aprendeu lá na outra abordagem. Então ela precisa se atualizar e buscar uma segunda formação numa outra abordagem. Porque isso vai deixar até o próprio... eu acho que, nesse caso, o trabalho efetivo do psicólogo, ele adquire quase como uma assinatura, né? Sim. Né? Então, a abordagem se relaciona com a assinatura dele, né? Então, acho que isso vai envolver até mesmo o seu arsenal de instrumentos, enfim, as suas práticas e tudo mais. Isso vai se misturar com ele, né? E como você disse, se vira uma salada de fruta, quem eu sou como profissional, né? Exato. Em que hora, em que momento eu sou o quê, né? Perfeito. Porque fica difícil. Se você pegar, por exemplo, a psicanalítica, qualquer uma das 4, provavelmente tem tanto aprofundamento dentro delas que depois que você forma, talvez você vai ficar o resto da vida se atualizando e se refinando naquela. E se você não assume uma, como é que você vai se identificar com algo, né? Assim como um profissional que divulga o seu atendimento a todas as pessoas e a todos os públicos, né? Então, aquela pessoa que atende desde a criança, ao adolescente, ao adulto, o casal, o idoso. Será que ela tem realmente condições de atender todos esses públicos com o mesmo manejo, com o mesmo traquejo? A pessoa que faz avaliação psicológica, que atende lá pelo toda a cirurgia bariátrica, da arma de fogo, do processo seletivo, da carreira. São avaliações extremamente diferentes umas das outras. Então, demanda uma especialização, uma expertise em cada um daqueles nichos de mercado, né? E às vezes também vocação, né? Por exemplo, Isso. essa psicóloga que eu mencionei pra você, ela não trabalha com criança. Não é o meu chão e Até porque não tem vontade nem de ser mãe. Demanda de ti um investimento teórico para atender criança. Demanda de ti Essa um palavra, espaço. investimento teórico. Isso. Que não é um investimento financeiro, né? Esse investimento teórico que adorei, a primeira vez que eu vi essa expressão, porque é o que acontece quando a gente decide, por exemplo, enfim, né, oferecer sei lá, ou estudar ou mergulhar em alguma coisa, e as pessoas não entendem, né, que existe um investimento teórico em cima daquilo, que é tempo, que às vezes vale mais do que dinheiro, certo? Você ter acesso às bibliografias de referências básicas, as centrais, as que validam, né, e etc. Então você vai ter que descobrir quais são, né, onde elas estão e tudo mais, né? E todo esse contexto, né? O que ocorre? Vamos lá. Se você gasta, né, tudo isso, né, que como eu disse, né, envolve muita coisa. Sim. E depois eu não vou usar. Ou não quero usar. Não é o que eu.
cara, não tem nada a ver com isso, Uhum, né? uhum. Então, poxa, por que não fez o investimento teórico em algo que fazia mais Exato, sentido, né? perfeito. E entendo que muito disso a gente consegue ir fazendo esse direcionamento ao longo das disciplinas, sabe? Dentro das disciplinas a gente tem temáticas que vão interessar mais a uns, que vão interessar mais a E algumas que outros. eu não vou gostar nem um pouco, provavelmente, Isso, porque imagina, isso. 5 anos de curso, nós estamos falando são minimamente, né, ali 5 a 6 Uhum. disciplinas por Disciplinas por semestre, né? Vão dar 36 a 40 e poucas. Algumas eu não vou gostar. Sim. Uhum. Vou odiar. Natural. E alguns professores eu também não vou gostar. Isso, claro, tem uma questão de didática, Sim, né? sim. Tem disciplinas que eu não gosto, mas eu gosto muito do professor que tá ministrando, Sim. eu gosto muito da didática daquela professora. Então poxa, me esforço, eu entendo Sim. o que a pessoa tá trazendo, consigo captar, consigo compreender, mas eu não quero atuar com isso. Tá. Mas eu preciso entender o que aquilo significa. E ali a pessoa vai descobrindo e vai montando seu Porque- quebra-cabeça, assim. Isso, aí porque pode ser que eu não vá atuar com crianças, certo? Eu não tenho essa afinidade no atendimento infantil, mas eu vou atender uma mãe, eu vou atender alguém que tá com problemas envolvendo crianças, eu vou atender uma professora. Então, se eu Isso. desconheço totalmente o universo infantil, como é que eu vou fazer essa Verdade. intersecção com esses outros espaços, né? Eu não quero saber de atendimento infantil, eu vou trabalhar lá na área organizacional. Que não é pra qualquer um também. Porque para trabalhar na área organizacional, que é um assunto que eu tô louco pra conversar depois, né, com a sua colega, não é realmente fácil. Não, porque, com certeza. porque dentro da área organizacional, a psicologia vai invadir, né, e como convidada, né, então não é uma invasão sim. invasiva mesmo, né, mas assim, vai invadir o meio corporativo, o meio Sim. executivo, as políticas da empresa. Às vezes é bem recebida, às vezes não é bem recebida pelos os indivíduos que estão lá dentro. E requer um entendimento corporativo, organizacional muito, Com muito certeza. grande. Eu sempre falo para os alunos e para as alunas, assim, nosso papel nos ambientes corporativos é problematizar. A gente precisa estar ali para problematizar as informações que estão chegando. O que A seria empresa- problematizar, professor? Vamos pensar num só exemplo, pra né? gente. A empresa quer gerar lucros, isso é natural, ela precisa Sim, se sim. sustentar. Mas eu tenho ali, não sei, vamos imaginar, índices de rotatividade. É um que turnover vão altíssimo, as pessoas não param. Vou contratar uma psicóloga nova para resolver isso aqui. Então eu preciso analisar esses dados. Sim. Mas eu aprendi isso no curso de psicologia? Sim. Aí vai descobrir por que as pessoas não param lá por causa do líder. Que Isso, às vezes então eu a vou empresa lá, é ótima, né? os benefícios são maravilhosos. Eu vou precisar o criar ambiente. uma ferramenta para levantar esses dados. Sim. A gente vai criar então uma entrevista de desligamento para as pessoas que estão saindo Sim. contar pra gente por que elas estão saindo. E aí eu vou levantar essas informações. Estão saindo com mais frequência as pessoas que trabalham aqui há menos de 2 anos, as pessoas que moram a mais de 15 quilômetros da empresa e as pessoas que têm filhos. A empresa vai te dizer o quê? Pronto, não contrata mais esse grupo de pessoas. Resolvemos o problema aqui. Não, eu preciso problematizar, eu preciso dizer, não é essa a saída. A saída é a gente fornecer possibilidades para essas pessoas se deslocarem. Pensar talvez no trabalho híbrido, no trabalho remoto, porque ela não precisa se deslocar todos os dias. Porque o quanto de distância você mora do teu trabalho, se o teu trabalho é remoto, não influencia em nada. Mas se você precisa fazer esse deslocamento todos os dias, sem algum tipo de suporte, isso tem um peso diferente. Tem a possibilidade de a gente criar postos híbridos, ou criar essa estratégia? Em alguns lugares não, mas em alguns lugares sim, a gente aprendeu muito disso com a pandemia, né? Isso. Pessoas que têm filhos estão tendo uma rotatividade maior. Tá, quais são as nossas políticas de suporte? A gente tem algum tipo de estratégia? A gente tem uma creche? A gente tem uma flexibilidade de horário para essa mãe que hoje se atrasou porque o filho só podia chegar na escola às 8, porque o professor que tá lá às 7h30 não ia estar lá? Ou a gente cria uma advertência para essa mãe que chegou atrasada, para esse pai que chegou atrasado? Porque se todo dia eu recebo uma advertência porque eu cheguei meia hora atrasado e não tem essa flexibilidade, daqui a pouco eu vou pedir para sair, né? Ou eu vou ser desligada. Então essa rotatividade tem afetações que são maiores do que simplesmente a pessoa não continuar trabalhando. Problematizar é isso, é olhar para esse contexto, é ser crítico nessas questões, não simplesmente excluir as pessoas. Daqui a pouco vai descobrir que as pessoas estão chegando atrasadas porque não tem vaga de estacionamento nas imediações da empresa. Né? Então, a empresa não simplesmente isso. As pessoas às vezes ficam 10, 15 minutos rodando ali até conseguir. Ou não tem um ponto de ônibus perto dessa empresa. Da empresa. Quantos minutos, quantos quilômetros, quantos metros, enfim, essa pessoa anda do ponto de ônibus mais próximo.
tem alguma estrutura, tem alguma coisa. Eu sei que são problemas, às vezes, que parecem simples, mas que não é fácil tu criar um ponto de ônibus ali na frente da tua empresa. Mas eu acho que... você Mas pode entender. pelo menos entender, né? Isso, entender o que tá acontecendo. Ó, entender que nossa isso produtora não é aí isso. chegou hoje 40 minutos a mais. Porque hoje havia uma condição climática diferente, ó, Exato. o trânsito tá pesado, na Uhum. nossa região a gente sabe que isso afeta muito. Então, às vezes, compreender, né, dentro Claro. desse contexto, né, E tudo olhar mais. para essas falsas regalias também, né? Porque aí a empresa vai te dizer assim, olha, aqui a gente tem um trabalho flexível. E aí você diz, nossa, legal, isso resolve o problema da pessoa que chega minutos atrasada, né? Que pode fazer um banco de horas e Sim. tal. Aí eu te digo, e aí hoje é sexta-feira e a gente vai fazer uma reunião às 10h30 da noite. Aí você diz, como assim? Hoje é sexta-feira, a reunião vai ser... Não, mas é porque o teu trabalho é flexível, né? Tu Entendi. cumpre o teu horário no horário que tu quer, mas a reunião é às 10h30 da noite na sexta-feira e você tem que participar. Então eu preciso discutir essas questões também, né? O que é, por definição, um trabalho flexível? Ótimo. E aí é a minha literatura que vai me dizer, né? O que a literatura diz sobre adoecimento? As pessoas adoecem quando elas trabalham em turnos diferentes, quando elas trabalham em momentos diferentes. Isso é benéfico pra quem? Eu estar disponível das 7 da manhã às 11 da noite. Pessoa, acho que vai dar um podcast só sobre isso. Sobe o seu horário flexível e banco de horas, eu acho que vai dar já um podcast sobre isso. Acho que muita gente tá interessada. Eu acho que o número de likes aumentou agora, tá? Eu acho que o número de visualizações vai aumentar a partir desse... Inclusive, Cal, faz depois o Reels a partir dessa fala aí, ó, que daí o episódio vai estourar. E é isso, né? Onde é que tá o psicólogo nesse processo? Né? É o psicólogo que só Ele não escolhe, o psicólogo não escolhe lado. Isso. Ele escolhe a melhor resposta para um problema que afeta todos os lados. E ele precisa achar uma solução. Articular, mas Isso, e isso é a palavra, né? O problematizar aquela questão. Problematizar, tá? Eu entendi. poderia simplesmente desligar todas essas pessoas ou não contratar mais nenhuma das pessoas que tenham essas características. E isso é preconceito. Então, eticamente, eu aprendo sobre isso. Eu aprendo sobre a minha postura ética em relação a como tratar pessoas, a como defender direitos humanos, a como trabalhar nessas questões. Quando eu entro numa instituição que me diz, ok, analisa esse problema e resolve, eu não posso ir pelo caminho mais curto. De dizer, desliga todo mundo ou não contrata mais todo mundo. Você fez eu lembrar de uma situação agora, que o meio que eu trabalho, no meio da educação. Então, assim, e vocês também são do meio da educação, né? Só no nível superior eu tô no ensino básico ali nas escolas, né? Então, assim, é tão triste, né? Mas eu sou obrigado a falar. Quando uma professora, enfim, uma funcionária da escola, ela avisa, né, que ela está gestante, ela tem até medo. Né? Em vez de ouvir assim, legal, parabéns. Antigamente seria isso, né? Legal, parabéns, meu Deus, tu vai ser mãe. Sabe? Era uma festa. Hoje, putz, mais uma grávida na escola. É assim que pensam os colegas, assim que pensa o dono da escola, assim que pensa os gestores. E não só os privados, os públicos também. A gente tem podcast para outro tema, né? Mas, que é a carreira da psicóloga enquanto mulher, das mulheres. Das mulheres, né? Porque assim, uma coisa que antes era vibrante era ser mãe, agora parece que, assim, tá, mas tu não... É o que tu queria? Como assim? Como é que faz uma pergunta dessas? Né? Pô, mas nesse momento, parece que a pessoa cometeu, assim, um pecado, até demoniza né, uma coisa tão bonita, né, da natureza, do indivíduo, né, da mulher. E é isso, né? Daqui a pouco tem justamente essas questões, dependendo da situação, né? Não, mas e se ela engravidar? Olha o que a gente chega a ouvir. Por isso que eu digo que o ambiente organizacional, ele tem tanta demanda, né, pro psicólogo, porque tem tanta coisa para cuidar, tem tanta enfim, né, tem tanto campo para atuar, que, assim, meu Deus, como seria bom se todas as empresas tivessem, né? Principalmente empresas que têm, claro, um volume de pessoas, né, maior, aumenta o número de problemas, né? Em todas as áreas, tá? Eu vou te dizer que em todas as áreas que a psicologia estiver inserida, a gente está ali para a resolução de algum conflito, de algum problema, de alguma mediação que é necessária com esse olhar mais aprofundado para as questões psicológicas, né? Então aí a gente está falando de questões cognitivas, de atenção, de memória, de raciocínio, a gente está falando de questões afetivas, de motivação, de interesse, de engajamento, a gente está falando de questões psicossociais, como as pessoas se relacionam, como essas pessoas estão se comunicando entre elas, e a gente está falando de questões organizacionais. Independente de eu ser uma psicóloga clínica ou uma psicóloga dentro da organização ou dentro da educação, eu estou vinculada a uma atividade de trabalho.
eu estou trabalhando. Então, eu posso estar me relacionando só com o meu cliente ou só com o meu aluno, minha aluna, lá enquanto professora, mas eu estou executando uma atividade de trabalho, né? Eu estou trabalhando. Então, todas essas relações, elas são aprendidas ao longo do curso por meio de entendimentos teóricos, de disciplinas diversas, né? Onde algumas vai existir um aprimoramento, um aprofundamento mais na vertente educacional, mais na vertente organizacional. Em algumas disciplinas eu vou entender os processos cognitivos, os processamentos cognitivos. Em outras eu vou entender esse processo aplicado lá no ambiente organizacional, no ambiente educacional. Então, toda essa base comum de várias coisas que parecem básicas, efetivamente, são básicas e necessárias para que a gente vá crescendo dentro dessa graduação e se aprofundando realmente em conteúdos que vão me permitir essa problematização lá na frente, né? Em momentos esparsos, eu vou ter fala, eu vou ter voz em sala de aula para expressar a minha opinião. Isso é o que eu penso sobre algum conteúdo. Conforme você vai avançando nas fases, você vai ser convidado a se manifestar teoricamente, embasado em algo. Não é mais o que a Karen acha lá na casa dela, na família dela. Teoricamente, o que eu tenho para defender esse argumento? Por que eu não vou desligar todas aquelas pessoas ou não vou mais contratar aquelas pessoas? Que recorte social? Ou seja, você não pode ser uma ativista Isso. apenas, sei lá, seja o que for, social e de qualquer outra linha. Você tem que realmente mostrar para quem tiver que mostrar, né, ou até defender, né, juridicamente, se for o caso, que toda a tua narrativa, toda a tua base está argumentada em ciência, né? Olha, isso, resolve agora, mas gera isso. Isso. Né? E é uma ciência, né? Então, Isso é muito importante que a gente sempre reforce. A gente não trabalha com machismo ou com entendimento. Preferências, eu gostaria que fosse assim. A experiência pessoal não é um dado científico. Então, claro, muitas vezes no início do curso a gente quer muito expressar por que a gente chegou ali, e as nossas vivências pessoais. E tudo bem, esse espaço tem que permitir, né? existe. Na largada é fundamental. Mas é importante eu entender que depois de um determinado momento não é mais só sobre mim. É sobre a pessoa que está demandando do meu atendimento, é sobre ela. É sobre o espaço onde eu me encontro. Então, esse entendimento de figura central do processo, eu estou ali para me capacitar, para me formar, para, né, me desenvolver enquanto profissional. Mas eu vou me relacionar com outras pessoas. Então, não é porque a yoga funciona para mim que eu vou indicar para todo mundo. Sem dúvida. Psicologicamente, o que eu tenho de indicação? O que eu tenho de orientação? O que eu tenho de intervenção? Então, as estratégias precisam ser cientificamente comprovadas. A gente precisa ter embasamento científico para aplicá-las. E o curso ofertado nos períodos matutino ou noturno, né? Tem as duas opções. O aluno vai preferir naturalmente pela sua disponibilidade, né? Eu posso estudar durante o dia, então hoje vai com a pro flexibilidade dos trabalhos, né? Que é o que a gente comentava antes. A gente tem alunos que trabalham durante a tarde e noite, estudam de manhã. A gente tem alunos que trabalham durante o dia e estudam à noite. A gente tem alunos que vêm para o curso buscando uma possibilidade de estágio. Então, a gente também tem ainda não trabalham, né? São alunos bem recentes do ensino básico mesmo. Tem ali... E ajuda nessa assessoria de entender campos de estágio, estágios não obrigatórios, de se vinculando à instituição. A gente tem a possibilidade de atuação em projetos de extensão no contraturno também. Então, a instituição tem diversos projetos de extensão acontecendo dentro da estrutura da SESUSC, né? Então, é possível que o aluno vá se vinculando a esses projetos no contraturno, para além das disciplinas curriculares, né? Então, a gente tem essa flexibilidade de poder estudar tanto de manhã quanto à noite. E durante a tarde a instituição está ali, funcionando, em pleno funcionamento, com diversos outros projetos de extensão, do qual ele pode ir se aproximando gradualmente. E hoje, quando a gente fala do curso, curso com bem referendado, né? Também notas, né? Dentro acho que eu não lembro se foi do curso de vocês que eu vi o ENAD. Eu não lembro, mas 4, né? Nota 4 ENAD. Curso bem classificado, um curso com um excelente corpo docente. Eu conheço muitos alunos que lá, enfim, né, estudam, ou pessoas já estudaram lá. Só elogios, né? Então, parabéns, tá? Obrigada. Pelo curso, pela coordenação, né, professora Karen, por todo o trabalho que está sendo executado lá. Bem, eu tenho agora um desafio para lhe fazer, né? Olhando para essa câmera aqui, você vai falar para um adolescente que está agora sendo egresso do ensino médio, terminou o terceirão. Por que fazer psicologia? Primeira pergunta, mas é uma resposta composta, tá? E por que no UniCesUSC? Tá? Fique à vontade. Você está falando agora com quem está nos assistindo diretamente. Legal.
Eu entendo que terminar o ensino médio desperta em cada pessoa interesses diversos, né? Interesses múltiplos e nem sempre unidirecionais. Nem sempre você sabe efetivamente o que você quer executar quando você está saindo do ensino médio. Isso é uma construção de sujeito, mesmo uma constituição em que a gente se identifica com, às vezes, hobbies, às vezes atividades que compõem a nossa trajetória. Eu gostaria de convidá-los a pensar na apresentação pessoal de vocês, né? Se você for se apresentar para alguém, quem é você? Do que você gosta, o que te interessa? Isso ajuda muito a pensar essa escolha de curso superior. Quando a gente pensa na psicologia, a gente não tem um perfil único de pessoas que têm uma característica que precisa existir para que eu escolha psicologia. Eu escolho psicologia comumente quando eu me interesso por pessoas, né? Por emoções, por sentimentos, por pensamentos, por problemas, pelo acolhimento. Então esse é o perfil de pessoas que comumente escolhe a psicologia. Porque escolhê-la é um campo diverso, né? De inúmeras respostas que podem ser encontradas, que podem ser construídas por cada um. Então, muitas vezes, o primeiro interesse pela psicologia é um interesse clínico, é um interesse mais tradicional de ter conhecido algum profissional de psicologia, ter visto em filmes, ter visto em séries e entender que esse é um campo de atuação que lhe interessa. Mas eu convido a fazer psicologia no UniCesUSC pelo entendimento de que a gente tem muito mais para apresentar, né? Essa é uma atuação possível, nós temos um espaço para essa atuação acontecer sob supervisão, para capacitação profissional, mas para além desse estereótipo, né, visto que talvez tenha sido um dos principais iniciadores para você pensar na psicologia enquanto profissão, eu te convido a pensar nessa crítica, pensar nesses espaços onde as pessoas serão os nossos clientes, os nossos pacientes, as pessoas que vão demandar desse nosso cuidado. Então, escolher psicologia tem a ver com essa constituição enquanto pessoa, de alguém que gosta de atendimentos, que gosta de estar com pessoas, e escolher a UniCesUSC é pensar um espaço, pensar uma instituição de ensino superior que se preocupa com a qualidade, que tem um corpo docente firmado por professores sempre preocupados com essa atualização e que também tem essa possibilidade de garantir campos de estágio, de oferecer esse estágio profissionalizante, de oferecer essa formação com uma experiência profissional atrelada. Muito obrigado. Essa foi a professora Karen Trevisan, coordenadora do curso de Psicologia do UniCesUSC. Obrigado pela sua presença. Muito obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Que bom, que bom. Foi um papo muito gostoso, muito legal. E eu tenho certeza que você que assistiu, acompanhou essa entrevista, esse bate-papo aqui no podcast, né, Jornada Universitária, você com certeza ficou ainda mais curioso para conhecer talvez um pouco mais, né, sobre esse curso de psicologia ali do Centro Universitário CESUSC de Florianópolis. Lembrando que fica ao lado do Tiçano, terminal rodoviário, um terminal urbano ali, Santo Antônio de Lisboa, com uma ótima localização, tem também estacionamento gratuito, professora, né? Sim, os alunos não pagam estacionamento. Né? Uhum. E um local maravilhoso para você estudar em um dos cursos de maior referência de psicologia na nossa região. É interessante você sempre lembrar que para ingressar no UniCesUSC você tem várias modalidades, várias opções. Uma delas é utilizar o seu desempenho do Enem agora, né, que você está aí recebendo as notas do Enem, logo mais, né, participou aí do Enem 2024 ou até de edições anteriores também é possível. Também tem a possibilidade de ingresso via prova de redação, um processo mais simplificado. E ainda o histórico escolar de ensino médio, né? Já que você está formando ou formou um pouco mais uns anos atrás, você também tem essa opção. Se você já é graduado em alguma formação, seja qual for, né? Quem sabe o reingresso, né? Porque se você já é graduado, você já entra ali através desse método, reingresso, ou por que não, né? Se você parou, né, professora, né, ali na pandemia, em algum outro momento, né, trancou seu curso de psicologia, você pode retomar os seus estudos, tá certo? E se você que é estudante de psicologia de alguma outra instituição e ficou super animado com o que você ouviu aqui, ficou super interessado, meu Deus, eu acho que eu vou migrar para o UniCesUSC, que você pode usar a transferência. Todas essas opções você pode se informar ainda mais e melhor por intermédio do QR Code que você está vendo aí na sua tela. Tem também todos os contatos, tá, do time comercial do UniCesUSC que vão te esclarecer. E não esqueça que também o curso de Psicologia, ele tem a oportunidade de oferecer uma bolsa de até 100% por intermédio do Fundes. O Fundes é um programa vinculado ao governo do estado de Santa Catarina com bolsas integrais, QR Code também na tela. Esse foi o Jornada Universitária e nos vemos no próximo episódio.